Hey folks! Vamos falar hoje, segunda-feira, vamos falar de princípios. Mas vamos abordar um dos temas que eu mais gosto, que ajuda muita gente a entender como o corpo se movimenta, ou por que o corpo se movimenta dessa forma, e como que a gente pode fazer para restabelecer, muitas vezes, uma função perdida. Eu vou falar de um princípio que a gente vai chamar assim, ó, função segue forma e forma segue função. Vou imaginar assim, ó, você acha que a roda de um carro é redonda por acaso? Por que ela não é quadrada? Por que ela foi feita redonda daquela forma? Ela foi feita redonda daquela forma porque ela tem a função de gerar esse movimento no carro. Se ela tivesse a função de manter o carro parado, muito provavelmente ela não seria feita de uma forma redonda. Então, as criações são sempre feitas dentro dessa lógica. Ou ela já é criada de uma forma porque ela tem uma função a executar, então por isso já criamos esse modelo dessa forma, ou pode ser também o oposto disso daí. Imagina que a roda fosse quadrada e a gente fosse andando com o carro. Com o tempo ela vai desgastando, porque aquele movimento é ruim para ela, e à medida que ela vai desgastando, ela vai se tornando mais redonda, e quanto mais redonda ela se torna, até que uma hora ela vira um círculo, e ela roda numa forma melhor. Então, ou a função geriu a forma, ela derivou a forma, por exemplo, começou quadrado e virou redondo, ou já sabemos que nós precisamos desse tipo de função, nós já criamos uma forma desse jeito. Então isso vai se aplicar a qualquer coisa que você quiser. Então os celulares, lembra, ele começou grande, era o tijorola, aí ele foi ficando pequeno, porque era só para falar. A partir do momento que a gente mudou para virar smartphone, eles estão invertendo agora, eles estão ficando cada vez maior. Por quê? Porque a função mudou. Então isso serve para qualquer coisa na natureza. Os princípios darwinianos, né, as lógicas darwinianas, as leis de Darwin, elas vão mostrar isso, a teoria da evolução darwiniana vai mostrar isso o tempo inteiro, que ou a coisa já nasceu desse jeito e por ter essa forma desenvolveu esse tipo de função, ou ao contrário, as espécies foram se adaptando ao longo do tempo para a função que elas tinham que ocorrer. Então o nosso corpo já mudou bastante, já teve mais que 5 dedos, tivemos rabos, tem um monte de coisa que a gente já não tem mais função, acabamos também perdendo a forma. Mas vamos falar dentro do que interessa pra gente. Por exemplo, um pé. Olha um pé. Qual que é a função do pé? Gente, a função do pé são várias, e aí que está um grande problema. Porque se a função do pé fosse só ser a base onde eu piso, eles poderia ser um bloco de concreto, um bloco assim quadrado, é a base onde eu pisava. Só que a gente tem que andar, e quando a gente anda, eu tenho que desacelerar a força no chão e tenho que reacelerar. Então quando a gente olha o pé, aqui tem um pé para vocês, tá vendo? Um pé. Você vê que o calcanhar, ó, ele é grosso, grandão, assim, parrudo. Por quê? Porque ele é o nosso primeiro contato com o chão. Nós vamos entrar no chão assim, ó. Quando eu entrar no chão assim, esse contato aqui, ele vai sofrer a pancada. Eu, por exemplo, tenho quase 100 quilos. A hora que eu caio aqui correndo, por exemplo, é uma pancada violenta. Se fosse com o dedinho, essa pancada aqui, muito provavelmente ele quebraria. Então, o calcanhar tem essa função mais parruda, exatamente porque ele é a primeira parte do corpo que vai entrar em contato com o chão. Porém, você vê que o resto do pé não é tudo assim. Tá vendo que ele é feito de vários ossos, vários pequenos ossinhos? O que sugere isso para mim, seguindo essa lógica da função segue forma? Que esses ossinhos estão lá porque o pé também precisa se mexer. Eu posso dar uma aula só sobre pé, para explicar o porquê que ele precisa se mexer, mas num primeiro momento eu vou deixar resumido mais ou menos assim. Quando o meu pé desaba, quando eu estou chegando e fazendo a pisada, meu pé vai entrar em contato com o chão e depois ele vai desabar, ele vai se abrir inteiro para poder absorver este impacto aqui com o chão. Tá? Então é como se fosse um crash test, lembra aqueles carros que eles batem para ver qual é o impacto que tem lá dentro? Quando o carro é muito duro, quem está lá dentro sofre muito impacto. Quando o carro se deforma inteiro, quem está dentro sofre menos impacto. Então o pé é a mesma coisa, ele se deforma inteiro, aqui ele abre assim, ele fica todo maleável, para que eu possa amortecer bem essa queda e não sinta esse impacto. Imagina eu 100 quilos correndo, toda hora dando essa pancada, minha cabeça está balançando o tempo inteiro porque a pancada ia ser dura. Porém, quando eu vou dar continuidade na passada, eu preciso empurrar o chão. E aí, se ele for móvel e maleável, ele vai perder a transmissão de força do chão. Então, o que acontece com o pé? Ele tem um mecanismo que ele torna ele mais maleável ou menos maleável de acordo com a posição do meu calcanhar. Se ele está mais em inversão, ele está mais maleável. Se ele está em inversão, ele está menos maleável. Isso não é tema para a aula de hoje, mas é só uma explicação geral. Mas tudo isso daqui, então, por ter essas funções, todo esse pé tem essa forma.
tá? Se fosse só estrutural, ele seria uma coisa, um bloco duro, talvez um osso só como calcanhar. Se ele fosse só para se mexer, ele seria inteiro assim e não faria essa lógica de ser mais móvel e ser mais duro. Quer ver outro exemplo disso? A própria coluna, ó. Eu tenho aqui uma coluna, tá? Coluna vertebral, nós temos o quadril. Você pensa a pelve, ó. A pelve é um osso bem estrutural, por isso que ele é bem grande, bem duro, bem reforçado. Se você olhar a lombar, você vai ver que as vértebras dela são muito maiores, por exemplo, que as vértebras da... Vou tirar a cabeça daqui, o hospital. São as vértebras da cervical, são vértebras muito menores, tá vendo? Olha a diferença de um e a diferença de outro. O que já sugere para mim que essas vértebras elas têm que aguentar mais força, tem que fazer mais força, tem que aguentar mais pancada, e essas de cima menos, estamos falando da região do nosso pescoço. Se você for olhar aqui atrás, você vai ver alguns bloqueios que você encontra na cervical, por exemplo, em flexão lateral e em rotação, que subindo um pouco mais para a torácica você não encontra. Então o que me diz aqui de alguma forma é que a torácica gosta de se mexer muito mais, relativamente falando, do que a lombar. A cervical está no meio do caminho entre a lombar e a torácica. Ela gosta de mexer mais que a lombar, mas menos que a torácica. Agora, como eu já estou terminando, eu vou deixar uma coisa para vocês constatarem. Não importa se você acredita em Darwin, se você acredita em Deus, em quem você for acreditar, você a gente percebe que a coluna são vários pequenos ossinhos. O que isso aqui diz para você? Se ela fosse meramente estrutural, ela seria que nem um cabo de vassoura. E quem fez tem essa tecnologia, basta ver o tamanho de um fêmur. O fêmur poderia ser colocado aqui, ó, se isso aqui não era para mexer. Então fica a pergunta para você, será que o caminho é ficar retificando a coluna o tempo inteiro, em todos os movimentos, e tentar neutralizar a coluna, alinhar ela o tempo inteiro? Pensa, essas curvaturas que a gente tem aqui na coluna, ó, que a gente já tem aqui, ó, na parte lombar, na torácica e na cervical, são curvaturas funcionais que na física mais elementar vai te mostrar que ela serve para dispersar forças. Você alinhar isso daqui como se isso aqui fosse um cabo de vassoura, concentra forças, e se era para ser feito assim, o cara lá de cima teria feito, ou não. Beleza? Ou ele não tinha tecnologia, ou ele não sabia tanto quanto a gente. Será que dá para acreditar nessas? Acho que não, né? Tecnologia ele tinha porque ele fez o fêmur. E saber tanto quanto eu, malandro, esse cara deve saber bem mais. Beleza? Então é isso. Função segue forma. Amanhã a gente volta com as gestantes de novo. Vamos falar depois do parto e quando nasceu, o que a gente faz com a nossa gestante. Acompanha a nossa série. That's all, folks!